vídeo eu escolhi um tema, quer dizer, que é impossível não escolher esse tema, porque ele é muito importante para o curso. Se você ainda não começou a assistir o curso, volta aqui embaixo, tem a aula número 1, aí tem a 2, a 3, essa é a 4, né? Lembra sempre de deixar o like no curso, escrever embaixo se você é espírita raiz. Então essa nossa aula a gente vai falar sobre um tema maroto demais. Eu encontrei o melhor vídeo na internet sobre isso, que fui eu mesmo que fiz. Não, eu tô brincando, mas é porque tá muito bem organizado. Então eu achei melhor recolocaram aqui. E aí o quinto vídeo vai ser eu falando livremente sobre esse tema. Assiste aí, deixa o like, escreve a cidade de onde você está. Valeu? Olá pessoal, tudo bem? Resolvi fazer um vídeo de perguntas e respostas ao invés de fazer um vídeo sobre reencarnação, porque são sempre as mesmas perguntas e respostas. Então vamos lá. Primeira pergunta é: a reencarnação está na Bíblia? Obviamente que está. Só se for um religioso que lê com parcialidade da sua religião que ele vai falar que não está. Mas se você lê sendo imparcial, você vai perceber que sem dúvida está na Bíblia. Então o primeiro exemplo que eu vou dar está no capítulo 3 de João, no início do capítulo, em qual Jesus está conversando com Nicodemos, que é um doutor da lei judeu, e Jesus fala para Nicodemos que para encontrar o reino dos céus, para chegar ao reino dos céus, é necessário nascer de novo. Nicodemos fala: como assim, mestre? Como que eu vou nascer de novo? Vou entrar novamente no ventre da mulher? Aí Jesus fala: não. Quem é nascido da carne é da carne e do espírito é do espírito. Nicodemos não entendeu. Ele não poderia falar sobre reencarnação para aquele povo altamente primitivo, mas ele deixou essa mensagem para nós. E aí ele completa que o espírito não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, que é realmente uma encarnação. Quando a gente encarna, a gente não sabe de onde a gente veio, por causa do esquecimento. E quando a gente continua, a gente também não sabe qual que vai ser o nosso futuro. Aí Nicodemos fala: mas eu não entendi direito. Aí ele fala assim: bom, se você não consegue entender as coisas da terra, eu não poderei te falar as coisas do céu. Ou seja, deixando bem claro que aquilo era uma lição que para aquele momento ele não entenderia. Mesmo ele, que era um doutor da lei, uma pessoa tão inteligente, comparado com o resto do povo. Outra passagem é no capítulo 9 do Evangelho de João também, na qual eles veem um cego e os apóstolos perguntam para ele: mestre, o que esse homem ou os pais deles fizeram para que ele nascesse cego? Obviamente a pergunta é: o que esse homem fez para ele nascer cego? Não tem como ele ter feito algo para ele ter nascido cego se ele não teve uma existência anterior. Isso fica muito óbvio, não tem como você falar que isso não está óbvio na Bíblia. Agora a resposta de Jesus é muito interessante, pois ele fala o seguinte: que ele não pecou e nem os seus pais pecaram para que ele nascesse cego. E isso aconteceu para que as obras de Deus fossem manifestadas nele. A cura, né? Para quê? Para que entrasse para a história. Então, provavelmente é um espírito que se ofereceu para vir nessa condição, para ser curado por Jesus, para que ficasse registrado e esse registro chegasse hoje até nós. Outro pedaço bem óbvio, em João capítulo 16, versículo 13. Jesus perguntou: quem eles dizem ser o filho do homem? Ser o filho de Deus, né? Que seria Jesus. Aí eles respondem: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou algum profeta, porque teve profetas que vieram antes. Aí Jesus pergunta para eles: e vocês, quem vocês acham que eu sou? Ou seja, tá óbvio que todos ali estão concordando com a ideia da reencarnação, tanto Jesus como os apóstolos, porque quando perguntaram, os apóstolos falaram: bom, eles acham que você era tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa que já morreu. Segunda pergunta: por que reencarnamos? A gente reencarna para depurar, para melhorar moralmente, intelectualmente e ir evoluindo pouco a pouco. Com cada existência, a gente vai evoluindo um pouco mais. Então nós somos seres espirituais que vivem experiências na Terra. Nós não somos daqui, nós somos do mundo espiritual. Mas a gente vem, vive uma experiência hoje. Eu sou Eduardo, ontem eu era o Ricardo, na próxima reencarnação eu posso ser o Marcelo ou até a Joana. Mas nós estamos vivendo experiências e assim evoluindo um pouco em cada encarnação. É por isso que a gente vê tantas pessoas de níveis diferentes. Aquela pessoa que você vê que é um espírito evoluído é aquela que você vê que é um espírito bem atrasado. Como que fica a família na reencarnação? Pode acontecer várias coisas, mas o que acontece eventualmente é que as famílias vêm reencarnando em grupos. Então, enquanto um está encarnado, o outro está no mundo espiritual, depois vem como filho, vem como pai, vem como parente, e eles vão se reencarnando assim. É claro que às vezes tem uma pessoa que diferente, que você vê que não é daquela família, que pode ser um espírito que veio para aprender naquela família ou um espírito mais evoluído que veio para ensinar aquela família um pouco mais atrasada. Mas normalmente os espíritos estão afins e eles vêm sempre reencarnando
sucessivas reencarnações todos juntos, seja num lugar ou seja em outro. O que acontece é que a gente fala, pô, mas eu vou morrer, minha família vai ficar, ou vice-versa. Só que uma existência de 60, 70, 100 anos não é nada perto da eternidade. Então isso é só um detalhezinho. Você não deve se incomodar. No futuro você irá viver em harmonia com a sua família, seja no mundo espiritual, seja em outra encarnação e por aí vai. Isso já aconteceu dezenas de vezes, talvez até centenas. Essa pergunta é bem comum que as pessoas fazem. É verdade que a gente vai ter 70 vidas ou 50 ou sei lá o que? Tá errado. Nós podemos ter muitas vidas ou poucas vidas. Isso depende do progresso daquele espírito. De quanto tempo ele vai demorar para evoluir. Você vai parar de reencarnar quando você chegar à condição de espírito puro, que é a condição de Jesus. Quando você chegar ali, você não vai mais precisar reencarnar. Porque a reencarnação, ela é uma prova, na verdade, né? Nós podemos estudar no mundo espiritual, podemos se educar, podemos se melhorar, podemos aprender, é um conhecimento que fica para nós eternamente. Mas a reencarnação é realmente a prova, é como se a gente estivesse numa escola. E a gente está estudando e a reencarnação é a prova, é quando a gente vai pegar tudo aquilo que a gente já aprendeu, aquilo que a gente já se desenvolveu e ver se de fato nós vamos aplicar de maneira correta. E se a gente vai resistir às más tentações e etc, etc. Então conforme a gente vai evoluindo, vai ficando mais fácil a reencarnação. Quando a gente se depurar, perder todas as impurezas, o que nos liga à matéria, né? O egoísmo, o orgulho, os vícios. Aí a gente vai estar cada vez chegando mais perto de Deus, sentindo uma sensação muito melhor, vivendo com uma paz interior muito melhor que, por exemplo, você pegar os espíritos que hoje a gente conhece como espíritos evoluídos, Madre Teresa, Chico Xavier, Divaldo Franco, você vê que eles têm uma condição de felicidade, de paz. Então, quanto mais evoluirmos, mais felizes seremos e menos precisaremos da matéria. Como funciona a programação? Cada um tem uma programação, cada um tem uma missão, uma meta. O índio pode ser auxiliar a tribo dele a caçar, ensinar a fazer fogo. Do Chico Xavier, ajudar 4 milhões de pessoas. Cada um tem uma missão, cada um se programa para uma coisa. Mas uma coisa é fato, em nenhuma vez a gente se programa para fazer o mal. Então toda vez que alguém faz o mal, ela está fazendo algo contrário do que ela se programou a fazer. E nós nos preparamos e nós se programamos para fazer o bem. Ninguém vem para o mundo para fazer o mal, isso esquece. Quando tem alguém fazendo coisa errada, não precisa ser coisa muito errada não, seja algum egoísmo, uma coisa assim, ela está fugindo da sua programação, ela está errando na sua vida. O que define onde nós vamos nascer? Isso depende muito. Se o espírito tem mérito, ele pode pedir uma região ou até um planeta diferente. Se ele não tem mérito, existem muitos casos em que, por exemplo, o cara tem preconceito com um tipo de raça ou de povo. O que acontece com ele é, obviamente, que ele vai reencarnar naquela região que ele tem preconceito e raiva. Para quê? Porque ele tem que perder essa raiva. Então, se você tem raiva de um povo, é melhor você perder essa raiva, porque provavelmente você vai ter que encarnar lá. Se você tiver muita raiva, seja de uma religião, de uma raça, de qualquer coisa assim, você vai ter que reencarnar num povo assim para poder perder isso. Porque o ensinamento de Jesus é o ensinamento do amor. E com amor a gente não pode ter raiva. Bom, as pessoas morrem cedo porque normalmente ela que escolheu esse destino. Seja por uma expiação, ela pode já ter feito o que ela tinha que fazer nessa vida. O morrer cedo, quando a pessoa é boa, ela é tipo um bônus para ela. Porque ela já fez o que ela tinha que ter feito e ela vai ficar aqui para quê? Passando por um monte de coisas que às vezes ela não precisava passar, arriscando-se, se viciar em alguma droga ou em álcool no futuro. Deus dá esse bônus e ela volta para o mundo espiritual. E lá no mundo espiritual, ela continua a sua caminhada evolutiva. Então, aquela mãe que perdeu o filho num acidente, etc., se ela ficar pensando, ele tinha que estar vivo, ele tinha que estar vivo, ela está sendo, de certa forma, egoísta. Por quê? Porque ele já cumpriu a sua parte aqui. E se for uma coisa desse tipo, não acontece acidentes à toa, não acontece acidentes sem querer. Por exemplo, Deus não está olhando pra gente, de repente, pum, esse morreu sem querer. Isso não acontece, vocês podem ter certeza absoluta, não acontece. Caso alguém tenha realmente provocado, por exemplo, fica bêbado, sai por aí de carro rápido e bate, aí uma coisa, mas um acidente que você está andando, cai um coco na tua cabeça, isso não aconteceu à toa. É obviamente que não. Deus nunca permitiria, não cai uma folha da árvore sem que Deus permita que isso aconteça. Então, se você tem um filho, algum parente que morreu cedo por alguma doença, por alguma coisa, ele cumpriu a parte dele. A morte, a vida, tudo isso são transições. A gente não tem que ficar com medo ou
ruim por causa disso. É claro, a saudade é forte e ela tá dos dois lados, tanto de quem morreu e com quem tá vivo. Mas nós temos que compreender que todo mundo tem que seguir a evolução, e que não adianta você ficar, ai meu Deus, por causa disso, por causa daquilo. Não podemos ser egoístas, porque às vezes a mãe, o pai, o parente que seja, ele é egoísta porque ele fala assim, eu queria tanto que aquela pessoa estivesse aqui. Por quê? Porque eu não quero sentir saudades, mas se ele tá evoluindo, deixa ele. Ele tem que caminhar. Todos nós temos que caminhar para a evolução. É a lei do progresso de Deus. Nunca estamos parados, sempre estamos evoluindo. Então é isso, pessoal. Curte o vídeo aí, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos trabalhos, porque a doutrina espírita ela merece ser compartilhada para que as pessoas tenham a mesma chance que nós tivemos de conhecer a doutrina espírita e se melhorar a cada dia. Muito obrigado, pessoal, que assim seja.